Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que bom é ver você aqui com a gente, e eu espero que o Senhor Jesus contemple a grande obra na sua vida hoje, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, vamos abrir as Sagradas Escrituras, o pastor vai direto à mensagem, para você não ir embora tão tarde, para você chegar perto das 11h30 em casa. Abre sua Bíblia em Salmos 75, Salmos capítulo de número 75, o versículo é o número 2. Bem na metade do livro de Salmos, são 150 salmos, o Salmo 75, onde a gente começa a partir do versículo 2, em nome de Jesus. Nós temos que aprender, e isso é uma das coisas difíceis de fazer, aprender a confiar na palavra do Senhor, aprender a dedicar o nosso coração a aplicar, a viver aquilo que estamos aprendendo. Senão nós podemos passar uma vida toda ouvindo a palavra, ouvindo as pregações e não ter mudança em nós. E isso é um problema. Então a gente tem que crescer na graça de Deus, crescer pela palavra. Olha o que diz aqui, o salmista diz assim: quando eu ocupar o lugar determinado, vai acontecer o quê? Julgarei retamente. Causa e consequência. O dia que eu estou no lugar certo, quando eu me posiciono no lugar certo, eu vou conseguir julgar as coisas de uma maneira correta. Enquanto nós muitas vezes estamos distantes de Deus, nós muitas vezes temos um julgamento muito carnal, muito humano, né? A Bíblia fala no livro de 1 João 3, põe para mim o versículo 1 na tela aqui, 1 João 3, versículo de número 1, deixa eu só ter certeza se é isso aqui, primeira carta de João 3:1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não os conhece, não nos conhece, porque não conhece. Então assim, a visão do mundo, a visão das pessoas que não conhecem a Deus, elas muitas vezes, por não conhecerem a Deus, elas nos julgam muitas vezes a ser crentes demais. Às vezes olham para nós como se nós fôssemos muitos religiosos, né? E quando na verdade é totalmente diferente, nós não somos nem um pouquinho religiosos. A religião não salva ninguém, não muda ninguém. Nós somos pessoas que cremos na palavra, cremos em Cristo, temos a fé de ser cristãos, amém? Só que veja o que está escrito ali. O mundo, ele não conhece a Deus, e por ele não conhecer a Deus, e nós que andamos com Deus porque o conhecemos, somos julgados. Como que somos julgados? Porque de acordo com a maneira que o homem enxerga, ele julga. Você já viu gente assim, já que julga segundo o seu conhecimento? Que julga conforme a sua ideia, segundo a sua ideologia, segundo a sua visão? Porque há aquele critério, por exemplo, que a pessoa pode olhar para alguém, olhar para uma situação e já falar: eu sei, isso aí eu já estava visto, isso aí já ia acontecer. Já imaginava que isso ia acontecer. Eu fico pensando numa pessoa que é de Jesus, sabendo, se ela sabia, vendo aos olhos de Deus, se o Espírito Santo já tinha mostrado para essa pessoa que ia acontecer algo ruim e ela não fez nada, isso me dá a entender que essa pessoa queria ver a pessoa cair. Então veja que nós temos que ter o conhecimento de Cristo, porque o mundo é assim, só que nós não somos do mundo. Olha o que diz o versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Como que nós nos constituímos filhos de Deus? Alguém se lembra? Quando você se batisma nas águas do batismo do arrependimento. A partir dali você se torna um filho de Deus. Caso contrário, nós somos o quê? Criaturas. Somos criados por Deus, mas não filhos de Deus. Que uma coisa é diferente da outra. Continuando comigo ali. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, nós não temos esse conhecimento ainda. Mas uma coisa nós sabemos, que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier novamente, porque ele veio uma vez, virá uma segunda vez, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando Jesus vier, quando ele voltar a nos buscar, nós vamos conhecê-lo, nós veremos como ele o é, segundo a palavra descreve. E nós temos que ter essa percepção, que ali, volta por favor a segunda parte do versículo 2, quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier novamente, nós vamos dar crédito, nós estamos esperando isso acontecer. Amém, Jesus? Esperando a volta de Jesus, para ele vir nos buscar. O mundo entende isso?
O mundo entende? O mundo não entende. E até muitas vezes nos chamam de caretas, né? Porque a gente busca demais, porque ora demais, porque vive na igreja. Então veja que a concepção do mundo acerca das coisas de Deus é diferente daquela que nós temos. Versículo 3 agora, diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, viva esperança, o que essa pessoa faz quando ela tem esperança no Senhor? Então a pessoa que tem o Senhor como seu pai, você entende que é um filho de Deus, quer dizer, você se posicionou como um filho. Por isso que nós começamos e podemos voltar novamente no Salmo 75, 2. O que diz, irmãos? Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Enquanto eu não sou filho de Deus, eu vou olhar para todas as coisas que são concernentes à palavra, ao culto, à oração, ao louvor, às ofertas, o trabalho de amar as pessoas, de se esforçar para ser como cristão, aos olhos de algum vai ser uma loucura. Vai ser errôneo para alguns, porque essas pessoas julgam segundo o homem. Eles julgam segundo o que eles enxergam. E muitas vezes a visão dela está distante, distorcida, ela não está enxergando da maneira que você enxerga. Por isso que o salmista diz, quando eu estou no lugar certo, quando eu estou me posicionando da maneira correta, aí eu consigo sim fazer um julgamento. Não um julgamento para você colocar alguém na berlinda, mas você consegue falar de tal assunto sem você mexer com o seu coração. Você pode falar tranquilamente disso. Você fala de salvação para a sua família, ainda que alguns deles não queiram ser salvos? Você fala? Eu falo de salvação. Eles não querem, ou ele ou ela não queira ouvir de salvação, mas eu tenho essa posição. Eu posso falar, porque Deus já me deu essa palavra. Eu tenho esse conhecimento. Então, você pode, então, olhar com esses olhos físicos e entender que a pessoa não está compreendendo porque ela não tem a fé que você tem. Ela não conheceu o Cristo que você conhece, mas o dia que ela conhecer, ela também vai aprender a julgar retamente. Ela também vai olhar para uma pessoa que faz mal, você não vai querer matar ela, você vai querer ganhar ela para Jesus. Você vai querer tirar do caminho torto. Amém? Então, vamos partir desse princípio. Quando nós estamos no lugar certo, nós sabemos dar os desígnios certos para as coisas. Enquanto a gente não está no lugar certo, quando eu falo lugar, não é o lugar específico ou a posição que você se encontra. O lugar é espiritual. É algo que o ser humano natural não entende. Por isso que só os filhos compreendem quem é o Pai. Lembra que Jesus disse? Eu sei quem é o Pai sabe quem eu sou. E todos que me conhecem também conhecem o Pai. Nós sabemos qual é a vontade do Pai, amém? E nós temos que permanecer nela. Então, deixando aqui, deu para você entender a introdução? Essa aqui é só a introdução da mensagem. Vai comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Algumas vezes eu falo desse rei, até porque acho eu, no meu coração, que esse rei aqui, ele se safou de uma coisa que eu vou dizer para você. Se você parar e pensar, vocês se lembram do pior rei que Israel teve? Que teve a pior mulher de Israel? Alguém lembra o nome desse rei? Do Reino do Norte? O rei Acabe, que se casou com uma praga de uma mulher que a Bíblia chega a dizer que ela era demônio. Quem já leu na Bíblia sabe o que eu estou falando. A Bíblia descreve a Jezabel como um demônio. Irmãos, e vou dizer para você, tem um monte de Jezabel por aí hoje em dia, irmão. Possessiva, dominadora, orgulhosa, soberba. E tem os Jezabel também. Na verdade, tem os Acabe, né? Para toda Jezabel tem um Acabe, para todo Acabe tem uma Jezabel. Nós temos que tomar um devido cuidado com isso. E se você for fazer um pouquinho assim mais profundo do estudo, vocês já devem se lembrar que alguma vez aqui eu já preguei sobre isso, que o Acabe, ele conseguiu fazer uma aliança com o Josafá. Sabe o que é aliança? É dizer assim, ó, a guerra que você vai, eu vou guerrear junto. Só que o rei de Judá, o rei Josafá, ele servia a Deus, ele julgava as coisas de maneira correta, ele era um rei justo, um homem que servia a Deus, mas ele se juntou com um homem que não servia a Deus. Então veja que mesmo quando você está entendido na palavra, se você se deixar levar, você acaba cedendo, acaba caindo na mentira. E ele se aliançou com Acabe, quer dizer, eu vou entrar nessa batalha junto com o inimigo e vai dar certo? Não vai.
Não tem como dar certo. Eu acho que assim, irmão, um filho que está perdido, por exemplo, irmãos, quem tem que lutar de unhas e dentes, lutar até você conseguir a vitória sobre aqueles demônios que tentam perturbar um filho, é o pai e a mãe que tem que fazer isso. Quem ama mais seus filhos que seus pais? Não é verdade? É ou não é verdade? Poxa, eu tenho que lutar, poxa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar. Peraí, pastor, o casamento é meu, eu tenho que lutar. Ah, pastor, eu quero fazer, mas ele não quer. Mas eu vou me esforçar, eu quero ganhar meu casamento, eu não quero perder. Eu vou lutar até conseguir ver uma bênção. Eu quero ver minha família abençoada. Só que muitos não querem. E o Josafá, infelizmente, ele caiu nesse conto do vigário. Eu só vou dar uma pincelada. Vocês se lembram quando o Josafá foi para uma guerra com Acabe? A Bíblia fala que o Acabe falou assim, ó, vamos para a guerra, e nessa guerra você vai disfarçado. E, aliás, eu vou disfarçar, o Acabe falando, eu vou disfarçado, eu vou vestido de guerreiro do exército, e você vai de rei. Você já deve ter visto esses filmes de época, que quando numa guerra entre reinos, quando o rei morre, acabou a guerra. Quer dizer, o reino foi vencido, o rei morreu, acabou a guerra. Então, os inimigos de Acabe queriam matar o Acabe. Mas o Acabe, para dar uma de sem vergonha, uma de larápio, uma de lambaio, né? Já viram falar essa expressão, né? Dar uma de ligeirão, ele fala, viu? Eu vou de guerreiro e você vai de rei. Você é o reizão, você é o rei de Judá. E às vezes a pessoa começa até a se achar, eu sou mesmo, né? Mas o inimigo está colocando ele no fogo, linha de frente. A Bíblia fala que achamos o rei, correram com cavalos, chegaram, mata o rei. Quando então olhar, mas espera aí, isso aqui não é o rei de Israel, esse aqui é o rei de Judá, o Josafá. Aí ele, Senhor, ele clamou na hora, e na mesma hora Deus livrou ele. Então o exército inimigo virou as costas e deixou o Josafá. Quem que livrou o Josafá? Deus. Só que Josafá foi simples. Às vezes nós erramos na nossa simplicidade. Às vezes erramos na simplicidade. Às vezes nós não percebemos que ali uma maldade. Não percebemos, não notamos. Às vezes agimos sem perceber. E foi o que Josafá fez, mas Deus livrou ele. Mesmo sendo na simplicidade, ele estava errado. Ele não devia estar ali. Tem guerras que não são para que a gente entre. Nós não temos que se aliançar com ninguém se Deus não te der direção. Amém? Aí então, ele volta, e você sabe bem da história, que um flecheiro, não diz nem o nome do flecheiro, diz que ele pegou de uma maneira simples e atirou uma flecha para o alto. Onde cair, caiu. Podia cair até num amigo, né? Podia ser até um fogo amigo. Só que a Bíblia fala que essa flecha foi uma flecha de livramento, porque ela veio e ela entrou exatamente na couraça, entre a couraça e a perneira que usava o rei Acabe, e o Acabe morreu naquele dia. Quem que deveria morrer naquela hora? Quem morreria naquela hora? O Josafá. Quer dizer, ele tinha a palavra, mas não estava julgando retamente. Lembra do Salmo? Muitos de nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não estamos fazendo. Então, quando eu estou no lugar certo, eu também tenho que julgar de maneira certa, antes de fazer. Porque depois que você entrou num balaio de gato, para sair, você sabe que é feio, irmãos. Sabe por que se usa a expressão balaio de gato, né? Quando os gatos começam a gritar, é berro para lá e berro para cá, e arranha para lá e grito. Irmão, o negócio é sério. Às vezes a gente não consegue lidar com isso. Então assim, versículo de número 1 diz assim, passou essa fase, graças a Deus, ele conseguiu sair daquele dia que seria a morte dele. E sucedeu que depois disso, no caso essas coisas que eu acabei de falar para você, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram para pelejar contra Josafá. E então aconteceu o quê? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, por favor, leia bem alto, Josafá, para que, olha, pastor, quando você está no lugar certo, quando você está julgando de maneira correta, você tem medo de enfrentar o inimigo? Seja ele qual for? Não. Veja que Josafá, julgando erroneamente, ele fez aliança com Acabe para ir numa batalha que ele não tinha. Eu sempre falo, eu bato nessa tecla, posso estar equivocado, mas eu ainda insisto em falar. Deus me perdoe se eu estou errado. Mas nós temos que, antes de querer ganhar os familiares, nós temos que ganhar a família. Tem diferença, pastor? Tem ou não? Tem.
Para mim ganhar, por exemplo, a minha esposa para Jesus, eu tenho que ser de Jesus. Porque senão, que julgamento tenho eu para poder falar, olha, seja de Jesus, mulher, ande com Deus, perdoe as pessoas, ame o seu próximo, se eu não faço isso. Deu para entender? Então eu não estou no lugar certo para poder chamar atenção, para poder ensinar, para doutrinar, para orar por essa pessoa. A nossa oração tem poder quando? Quando nós estamos agindo com coerência. Eu estou aqui pedindo, Senhor, salva meu casamento, mas teu marido entra pela porta e você manda ele embora. Peraí, tem uma coisa errada, né? Então a pessoa ora num sentido, mas ela pratica de outra maneira, ela age incorretamente. Então veja que ele fez uma aliança errada, ou seja, estava julgando de forma errônea. Agora, ele tendo a visão restaurada, andando com Deus, Deus livrou ele da morte, ele julga retamente? Porque ele está o quê, irmão? Está com medo. Quando você fica com medo? Quando que o medo domina você? Quando você não tem direção. Quando você tem certeza que o diabo não tem poder contra você, você levanta, estufa o peito e fala, diabo, acabou para você. O meu Deus me livrou antes, vai me livrar agora de novo. O meu Deus me tirou lá daquele pecado e agora Jesus não me tirou do pecado para me morrer na tua mão. Você vai cair por terra em nome de Jesus. Mas como que isso vai acontecer? Se eu sou a pessoa que estou andando contra a palavra. Para a gente poder entender uma coisa, eu parei na vírgula, né? Então Josafá temeu, ele ficou com medo. Depois que veio o medo, o que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Pergunta, ele tinha falhado outrora, mas agora veio o medo, ele não tem direção do que fazer com o povo. Se ele não tem direção, ele faz o quê? Eu vou buscar Deus, eu vou orar. Eu vou ir para a igreja hoje, eu vou lá aprender da palavra. É isso que movimentou o coração do Josafá até uma mudança. E quando nós não temos uma direção, a gente não consegue firmar uma palavra. A gente não consegue falar com convicção. Vocês se lembram de Jesus? A Bíblia fala que ele tinha cerca de 12 anos, era um menino. Ele estava dentro da sinagoga pregando com uma autoridade tamanha que os anciãos da sinagoga ficavam boquiabertos com a pregação de Jesus. Como é que Jesus tinha aquela autoridade sendo tão jovem? Porque ele estava onde, irmão? No lugar? Julgando retamente. Ele estava julgando certo, porque ele falava da onde, irmão? Do céu. Então essa autoridade revestia ele. Que autoridade? A palavra. É a palavra que nós temos no coração. Deixa aí, por favor, vai em Josué capítulo 23. Deixa marcado que eu vou voltar aqui depois, tá? Josué 23... uma coisa que você tem que ter cravado no teu coração. Isso aqui não pode falhar para você, em nenhuma circunstância. Seja família, financeiro, saúde, em qualquer área da tua vida, isso aqui não pode falhar. Ou melhor, você não pode esquecer disso, né? Porque falhar não falha. O que acontece muitas vezes é você esquecer. Diz assim, e eis que aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda... Achou aí? Eu não falei o versículo, né? Perdão. Josué 23, versículo de número 14. Perdoe a minha falha. Josué 23, 14. Diz assim, e eis que eu vou hoje pelo caminho de toda... Qual que é o caminho de toda a terra? Qual que é o caminho de toda a terra? Todos vão ter que passar por ela. Um dia vai chegar, você vai chegar um dia que a gente vai partir, não vai? Ele está dizendo, eu já estou partindo, eu estou indo para o caminho que todo mundo vai ir. E olha o que ele fala. E vós bem sabeis, ou seja, vocês já sabem disso. Não preciso eu avisar, mas eu mesmo assim lhe falando, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra fez o quê, irmãos? Nenhuma palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós. O Senhor, vosso Senhor. E ele fala, vosso Deus, todos vos sobrevieram e nem delas caiu uma só. Ou seja, tudo que Deus falou que ia acontecer com vocês, aconteceu. Tudo que a palavra dele determinou, não falhou. Então, Josué está dizendo assim, eu estou partindo, não sei quanto tempo, eu confio em Deus. Lembra das palavras de Josué? Que ele disse, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E ele determinou isso usando a autoridade de quem, irmãos? Do Senhor.
Porque eu não sei como estava a esposa, eu não sei como é que estavam os filhos, mas ele tomou a voz dizendo, não quero saber, minha família vai servir a Deus. Ele tomou partido, ele não foi perguntar, ele determinou, ele creu, ou seja, a palavra que Deus dava para o seu povo, a palavra que Deus dá para o seu povo, ela nunca cai por terra, ela sempre se cumpre. Então, o que Josafá estava fazendo lá? Ele estava com medo, agora ele não age mais de forma nécia. O que é uma pessoa nécia? Que age sem pensar, que age sem entender o que está fazendo, que age na loucura, que age sem dar atenção ao que está fazendo. Quando então ele vê isso, a Bíblia diz que o Josafá foi orar. Olha a importância de você estar na casa de Deus. A Bíblia fala que a casa do Senhor é casa de oração, vim para a igreja. Pastor, mas tem dias que dá uma preguiça, um desânimo, um calor, um frio, uma chuva. Tudo tenta muitas vezes impedir você de buscar ao Senhor. E aí é onde mora um grande problema, porque você sabe que não tem o que fazer. Quando você está com medo de enfrentar alguma coisa, é porque você não tem solução. Você só tem medo daquilo que você não sabe resolver. Você só tem medo daquilo que você não consegue fazer. Quando você sabe fazer, alguém precisa... Você tem medo de fazer uma coisa que você faz todo dia? Não, porque você já sabe. Então, quando te falta uma palavra, quando te falta uma direção, você tem que ir para onde? Para os pés do Senhor. Eu vou para a palavra, vou aprender. Porque é na palavra que eu vou... Deus vai me colocar onde, irmão? Na posição? Aqui sim, agora... agora eu estou vendo. Na posição sem a palavra, você não enxerga. Você só enxerga como homem natural, sem entender as coisas. Então, o Josué está dizendo, nenhuma palavra vai cair da palavra dele. Tudo que ele falou vai se cumprir. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo 14, volta um pouquinho aí, Êxodo 14, versículo 9. Pergunta que eu faço para vocês. Eu acho que todos vocês devem se lembrar do momento ao qual o Senhor enviou as pragas no Egito. E também o momento que houve a libertação. Lembram dessa página na Bíblia? Então, não vou me apegar ao contexto todo, tá? Diz assim o versículo 9. Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos. Todos eles estavam como? Todos os egípcios, os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram. Semelhança, alguma coisa com Josafá? Tiveram medo também? Então, os filhos de Israel fizeram o quê, gente? Clamaram ao Senhor. Só que eu queria que você prestasse atenção nesse clamor aqui. Esse clamar ao Senhor não é com fé. Já vou explicar por quê. Espera aí. Esse clamor desses irmãos aqui, vocês se lembram por que eles não entraram na Terra Prometida? Alguém lembra? Por causa da murmuração. Tem gente que está clamando com murmuração. Que é só o quê, irmão? É só o desabafo. Ela não está falando o que vem da alma. Ela está falando o quê, irmão? A ira. Ela está desabafando uma ira. Aquilo que ela, se tivesse em sã consciência, não falava. Não oraria daquela forma, não clamaria daquele jeito. Por quê? Versículo de número 10 agora. Você vai entender por que esse clamor estava falso, tá? Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. Por favor. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram. Então os filhos de Israel clamaram. 11. E disseram para Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que? Para que, olha para o pastor, o Moisés é como se fosse o rei Josafá, beleza? Vamos pensar assim, porque o Moisés é um líder, né? Como o rei Josafá também era um líder. Só que assim, imagine o seguinte, Deus tinha dado uma palavra para o Moisés, e o Moisés já tinha convicção que ele sairia com o povo em liberdade. E então eu digo para você, Deus já me deu uma palavra que para libertar você, para libertar a tua casa, para libertar os seus familiares, em nome de Jesus, fala amém aí.
Eu creio nisso, Deus já me deu essa palavra e tenho pregado ela toda quarta-feira para você. Sua família é uma bênção. Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa ela está distraída. Eu até queria comentar com você uma coisa, porque às vezes, irmãos, esses amigos aqui que estavam saindo da prisão, os israelitas, eles tiveram um vislumbre mais ou menos assim: gente, se nós ficássemos de escravo no Egito, nós não íamos morrer agora. Quer dizer, eles estavam com medo do faraó chegar com todos aqueles cavalos, com todos aqueles exércitos, e fazer o quê, gente? Matar um tanto deles e o resto que ficar, levar de novo para a escravidão de novo. Então veja que esse medo que brotou neles fez eles fazer o quê, gente? Senhor, Senhor, ajuda nós aí. Aí ele vai falar para Moisés. Quem que era o porta-voz? Quem que falava com Deus nessa época? Não era o Moisés? O povo não falava com Deus. Então você vê que o clamor que eles vão levar a Deus é para quem? É para Moisés. E quais são as palavras dele? Deus tirou a gente daquela terra para matar nós aqui. Eles clamaram ao Senhor? Ou murmuraram ao Senhor? Murmuraram. Então você vê que na hora que temeu Josafá, ele foi orar e jejuar. Tem diferença da posição ou não? Tem pessoa que ela também diz que vai buscar Deus, mas ela está só murmurando. Ela só está questionando, só está irritada, só está tentando dar como dizia a minha mãe, não faz ceninha não. Alguém já passou dessa? A mãe com o chinelo na mão, a cinta, a vara, a ripa. No meu tempo era assim, né? E eu me lembro que ela falava, passa. E eu falava, só vai me bater. Passa, a mãe não vai fazer nada. Mas só vai, não vou, pode vir, filho, venha. Venha que não vai acontecer nada com você. Aí você deve imaginar o que acontecia quando eu passava, né? Mas é mais ou menos assim, você sabe que está errado, mas a pessoa está, ai Deus, por quê? Por quê? Mas eles estão murmurando. O Josafá sabia o que fazer? Não, mas foi orar e jejuar, foi buscar Deus. Deus, eu quero que o Senhor me dê uma saída. Os israelitas, quando tiveram uma situação que eles ficaram com medo, eles foram buscar Deus de coração? Eles foram bater de frente. Tem gente que ao invés de buscar ajuda, ela quer arrumar briga. Ela quer piorar a situação. Irmão, bater de frente com o diabo, você pode derrubar ele quantas vezes você quiser. Mas bater de frente com Deus, bater de frente com o pastor, bater de frente com Moisés, bater de frente com quem é enviado de Deus, desculpa, irmão, mas a Bíblia fala, aí daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Irmão, Davi olhou para o Saul, um homem totalmente perturbado. Saul não estava perturbado? O que o Saul queria fazer com Davi? Para quê? Por bel prazer, porque ele estava com invejinha de que ele era líder, e ele estava vendo que o liderado estava mais forte do que ele. E aí Deus fala, não, Davi, fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Davi tem a oportunidade de matar o Saul. Ele mata o Saul? Não, eu não levanto a minha voz contra aquele que Deus levantou. Então veja que nós temos que ter um cuidado para a gente não interpretar as coisas de uma maneira que você olha e julga de acordo com o homem, de acordo com aquilo que você pensa. Então nós temos que julgar de acordo com Agora, a resposta é fenomenal. Leia o 13. Moisés, porém, disse ao povo. Pergunta que eu olho e pergunto para você, olhando nos teus olhos. Ele tinha autoridade para falar isso? Quem que pode falar não temas? Não é Deus? Agora a pergunta é, por que Moisés estava em paz diante de 3 milhões de pessoas gritando, Moisés, e agora, e agora, e agora? E aí vindo os egípcios e cada um cercando ali, iam matar todos os israelitas, e Moisés fala, fique tranquilo, gente. Fiquem em paz aí, calma. Sabe por quê, irmãos? Salmo 75, 2. Porque ele estava no lugar certo. Quando você está no lugar certo, você não teme. Irmão, eu não estou falando do lugar, posição, tá? Não estou falando de posição ou um local físico, mas é quando você está na palavra, não naquilo que você pensa, não numa caraminhola tirada da tua cabeça, mas naquilo que Deus falou mesmo. Por quê? Leia por gentileza o final. Ele diz, não temais, leia bem alto comigo, por gentileza. Estais, pare de ficar falando, pare de ficar questionando, pare de inventar o que não é, e vejam o livramento do Senhor, que hoje porque aos egípcios que hoje vocês viram,
nunca mais vereis para sempre. Quer dizer, o demônio que leva aquela pessoa para a bebida, para o cigarro, para a droga, você não vai ver mais ele, em nome de Jesus. Eu não vou ver mais essa pessoa explosiva, nervosa, gritando, xingando. Amém? Mas ele está falando com qual autoridade? Dele mesmo ou do céu? Quando você tem a autoridade do céu, é porque está julgando retamente. Você está julgando segundo a promessa, segundo a palavra. Quando você tem a palavra na tua mão, você não fala aquilo que não vai acontecer. Você tem certeza. E você, sabendo bem a história, você sabe que Moisés não errou. Ele creu na palavra sem que Deus nem abrisse a boca para ele falar alguma coisa. Ah, pastor, mas o que aconteceu antes? Capítulo 14, versículo de número 1, por favor. Então falou o Senhor... Para quem que Deus falou? Então entenda, irmãos, quando Deus falou, Deus não falou com todo mundo. Falou com Moisés. Só que o Moisés liderava todo mundo. Liberava todo aquele povo. Quem estava a par do que tinha que ser feito, ou como deveria ser feito, era o Moisés. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem que ser o Moisés dentro da sua casa. Você tem que ter a direção. Você tem que ter a saída. Você tem que trazer a solução para o problema. Mas como que eu vou levar, pastor? Se você não estiver no lugar certo, você não vai saber julgar retamente. Dessa forma, você vai perder aqueles que estão dentro da sua casa. Eu até comento, falando muitas vezes isso nesse dia, tem pessoas que ela vem para a igreja hoje, mas ela volta para casa, ela faz tudo ao contrário do que ela ouviu. Ela começa já a julgar, ela começa a apontar e não usa da palavra para poder aplicar na vida. E quando você não aplica aquilo na sua vida, você está igual o Josafá, fazendo alianças erradas, fazendo o que não devia fazer. Aí você paga uma pena por isso. Então, para que nós consigamos entender, leia para mim o desfecho da história no versículo 16, versículo 14 agora, por favor. Versículo 14 do capítulo 14. O Senhor pelejará e vos calareis. Quer dizer, vocês vão ficar quietos a hora que Deus começar a fazer a obra. Quer dizer, a hora que que as pessoas da sua família, seus familiares, verem o que Deus fez em você, eles vão ficar? Via você xingando, via você brigando, via você pelos cantos, via você amuado. Agora o que Deus fez em você, fez você ser uma pessoa sorridente, feliz ainda, cheio de problemas, mas feliz. Encarando as dificuldades, mas crendo que Jesus está com você. Nunca abatido, nunca de cara amarrada, nunca respondendo mal a ninguém. A pessoa vai falar, caramba, mas esse Deus que esse fulano está buscando é bom mesmo. Olha como mudou essa pessoa. Olha como que ele é diferente. Olha como que ele fala com palavras doces e fala com autoridade. Fique tranquilo que Deus proverá. Ah, como é que vamos pagar as contas esse mês? Não sei não. Deus vai prover. Como que eu vou saber? Como que eu vou falar com autoridade isso? Se eu estou no lugar certo, se eu me posicionar onde Deus quer, se eu colocar o meu coração na palavra de Deus, eu vou abrir a boca e Deus vai cumprir. Amém, Jesus? Por que Moisés abriu a boca e aconteceu? Porque Deus já tinha falado para ele. Então entenda, irmãos, quando você anda com Deus, Deus lhe dá direções, entendimento de coisas que outros não têm. E às vezes a pessoa que está junto com você, às vezes no mesmo culto que você, a pessoa não entende o que você entendeu. Porque Deus falou com quem? Com você. Deus falou com Moisés. Você tem que ser um Moisés na sua casa. Amém? Volta em 2 Crônicas para a gente fazer a oração. 2 Crônicas 20. Eu vou lá no versículo de número 15 agora, tá? O que o Josafá foi fazer, irmãos? Ele foi buscar o Senhor, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, né? Olha o que diz o versículo 15. Aí o pastor, o profeta, veio trazer a resposta do clamor que ele teve. Deus mandou uma palavra e diz assim: e Jaziel disse, por favor junto, dai ouvidos todo Judá e vós moradores. Então quer dizer, essa palavra vem para o rei, né? O rei Josafá, que está acima de todo o povo. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande, pois a peleja não é vossa. Agora a situação vai inverter. Como começa a história do Josafá no capítulo 20, versículo 1, 2 e 3? Ele começa com medo. Só que agora, depois de buscar a Deus, Deus faz o que para ele, irmão? Dá uma direção, uma palavra, dá para ele um entendimento do que deve ser feito. E aí ele recebe essa palavra. Ó, pode ficar tranquilo que agora quem vai vencer tua batalha
Quer dizer, enquanto você vai empurrando com a barriga, quem faz força é você. Quando você coloca Deus na parada, ai, tá na mão de Deus. Você sabe que não é assim, né? Eu não vou nem me adentrar aqui porque eu não tenho tempo para fazer isso. Ai, porque eu deixei tudo na mão do Senhor. Irmão, esse negócio de deixar na mão do Senhor, irmão, Deus tá com a mão cheia. Tanto você deixar, você não faz nada. Quem tem que fazer é você. É uma postura, amém? É uma posição, é clamar, mas clamar com fé, com autoridade. Aí então você veja que Deus envia uma palavra, e essa palavra alivia o coração do Josafá, que agora o Josafá fala comigo assim, ó, bate no peito assim, ó, agora ele sai peitudo, levanta, estufa o peito, capítulo 20, versículo 20, leia o que diz aí, capítulo 20, versículo 20, e pela manhã, bem de noite, pela manhã bem cedo, ele não levantou tarde, ele levantou de madrugada. Quando uma pessoa levanta de madrugada feliz, irmão? Quando ela sabe o que vai acontecer. Você já levantou de manhã? Ai, meu Deus do céu, cheio de BO, cheio de problema. Você levanta para trabalhar, ai, meu Deus, de novo. Só que nesse dia o Josafá não acordou assim, não. Nesse dia ele acordou cedo e animado. Porque agora ele tem palavra. Agora ele tem direção. Agora ele não está mais, Deus, socorro, me ajuda, estou com medo, o inimigo vai me matar, minha família vai se perder. Não, vai perder não. Deus já me deu uma palavra, amém? Versículo de número 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé. E Josafá disse, Josafá e disse, ouve-me, ó Judá. Presta atenção que agora ele está fazendo o quê, irmão? Determinando, ele está à frente. Uma pessoa como Moisés, como Josafá, tem que ter palavra, senão você não tem autoridade para falar. Como é que você vai falar, filho, perdoa se você não perdoa, mãe? Como é que você vai falar, filho, perdoa se você não perdoa, pai? Como é que você vai falar, ama se você não ama? Só tem autoridade quando você tem a tua experiência. O Josafá só vai poder passar aquilo que Deus quer com o povo de Deus, porque ele teve a experiência com Deus, ele clamou e Deus mandou a palavra. Opa, a palavra chegou, resolvido. Você só pode dar o que tem. Por isso que muitas vezes, ao invés de você senta para resolver, você sai pior do que antes de você sentar para resolver. Verdade ou não é? Você senta para resolver e sai pior que estava. Né? Aí diz, ó Judá, e vós moradores de Pato Branco. Faltou fé aí. Vocês moram em Coronel? Vocês moram em Pato Branco? Né? Crede o vosso Deus, e vocês vão ficar seguros. Quer dizer, pode ficar em paz que Deus Ele vai livrar a gente. Ele vai nos dar a vitória sobre os inimigos. E aí ele fala uma coisa mais importante, que eu digo para você mais importante, porque muitas vezes nós escutamos a palavra e não damos crédito achando que não é Deus. E aí o que ele fala, irmãos? Por que o Josafá está feliz? Porque ele deu crédito de quem? Do pastor. Ele acreditou naquilo que o pastor pregou. Quem que era o pastor? Versículo 15, quem que ele falou? Está lá o versículo 15, quem que era o pastor, quem que era o profeta? Era o Jaziel. Quem que é o profeta aqui hoje? Pastor Jefferson, eu estou falando para você, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Pastor, então não vai, o senhor está profetizando o que não aconteceu. Não, eu estou dizendo para você que Deus vai lutar a tua luta. Quando? Quando você confiar nele. Então veja que é uma condicional, colocou a confiança, Deus entra na batalha. Você está lutando a revelia, está lutando sem pensar, sem fazer, sem dar atenção à palavra, não vai ter vitória. E você vai querer culpar Deus e o pastor ainda. Aí ele fala, confie no Senhor seu Deus, estareis seguro. Confie nos seus profetas, você vai prosperar, você vai alcançar o que você busca. Você vai viver a vontade de Deus. Aí, ainda no capítulo 20, lá no versículo de número 29, aqui eu vou ler um pouquinho mais discorrido para a gente ser mais rápido. E veio, o que aconteceu com o povo? Temor de Deus sobre todos os reinos, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Quer dizer, não dá, fala teu nome, eu falo o meu, não dá para mexer com o Jefferson. Mexer com ele, o Deus que ele serve, vai se levantar contra mim. Estão com inveja com você. Ixi, eu teria dó do invejoso se levantar contra você, se você está com Deus. Eu teria receio daquela pessoa que está se levantando contra algo que Deus mandou você fazer, porque essa pessoa vai pagar um preço.
Quem está se opondo a Deus, paga um preço. Só que a Bíblia fala que houve temor sobre os israelitas somente. Quando você se converte de coração, quando Deus mostra a obra dele em você, os demais também criam temor. As pessoas do teu trabalho criam temor, criam respeito. Os seus familiares começam a falar, puxa vida, não é que a família do Jefferson foi para a igreja e não é que eles mudaram mesmo. Olha que diferença. Quem estava na abertura do culto aqui? Estava na abertura do culto? Você viu que minha esposa cantando, louvando a Deus, orando com vocês, minha filha mais velha tocando aqui, louvando ao Senhor, minha filha mais nova. Nossa, mas aquele ali é o mesmo que tacava pedra na cara dos outros? Aquele ali é o mesmo que estava usando droga? É, porque o Senhor... Ixi, então Deus está com ele mesmo, né? Diga sim, ele está. Então assim eu digo para você também, Deus está com você. Quando? Quando que Deus fica com você? Quando Deus está com você? Quando você está no lugar certo. Quando você se posiciona. Ele se posicionou de que jeito? Não sei o que fazer, o que eu faço? Vou orar, vou para a igreja, vou ouvir uma palavra. Aquela palavra vai me nortear, vai me dar uma direção do que fazer. Quando então, eles então vê o Senhor livrar o povo, todo o exército inimigo caiu por terra, aí todos os povos de nações diferentes, eles olharam, meu Deus, não vamos mexer com Israel, porque mexer com Israel dá ruim. Mexer com Israel, o Deus de Israel é forte. O Deus deles lá é muito poderoso, não dá para mexer com eles não. Eles não levantaram um dedo e os nossos exércitos caíram. Como que podemos nós vencer alguém que nós não vemos? O Deus invisível que eles chamavam. Como? Versículo de número 30. E o reino de Josafá, por favor, você pode falar o seu nome, eu falo o meu, tá? E o reino do Jefferson ficou quieto e o seu Deus lhe trouxe repouso em redor. Quer dizer, ninguém vai querer ficar mentindo, inventando mais nada, porque sabe que vai mexer com coisa que está fervendo. E mexer com onça com vara curta é problema para você. Então você veja que há um cuidado de Deus quando você está no lugar. Então veja, irmão, cuidado para você não ter um julgamento precoce e analisar segundo o homem. Deus, isso que eu estou vendo, isso que eu estou ouvindo, isso que está um murmurinho aí pelos bastidores, esse negócio aí está estranho. Você não pode aceitar de primeira, mas isso aqui está certo. Não, eu vou para onde? Eu vou para a presença de Deus. Eu vou ouvir o que Deus quer. O que Deus quer que eu faça? Para que senão eu faça alguma coisa que depois eu vá me arrepender. Então Josafá está vendo agora, avalia que é estar no lugar certo, esperar Deus dar a palavra e tomar a atitude certa, porque agora os povos estão com medo e o reino dele tem paz. Você quer o teu reino em paz? Você quer teu reino em paz? Então esteja no lugar certo. Irmãos, chega no dia do culto, no dia da oração, no dia de buscar, muitas vezes você não quer buscar a Deus, você está desatento, você está preguiçoso. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. E eu acho que se eu fosse você, eu estaria na casa de Deus. Te garanto para você. Então entenda que o que falta muitas vezes é você ter essa convicção. Deus, eu não sei o que fazer, então eu vou buscar a direção do que fazer. Se eu sei o que fazer, o que eu faço? O que Moisés fez? Ele foi perguntar, Deus, e agora, o que eu falo para o povo? Ele perguntou? Porque Deus já tinha? Então, ou seja, ele já vivia no lugar certo. Então veja que quando você não sabe o que fazer, veio medo, veio uma situação, porque eu acho que, humanamente falando, Moisés também teve, né? Deve ter balançado as pernas, mas ele tinha uma? Então mesmo que você tenha um diagnóstico do mundo, qualquer coisa que seja ruim, contrário ao que você quer, não faça como fez o povo de Israel. Começou a murmurar, começou a criticar, porque eles somente queriam livramento, não queriam andar com Deus. Então veja, será que eu não quero só uma solução momentânea? Porque soluções momentâneas trarão novamente problemas. Andar com Deus traz solução e paz. Esteja em paz com o Senhor. Julgue retamente. Eu quero só, põe para mim na tela, pode fechar sua Bíblia, Romanos 8:37. Pode subir, Fer. Romanos 8:37. Por favor, vamos ler bem calmo, mas que fique cravado no seu coração. Olha o que diz. Mas em todas estas coisas, ou seja, tudo isso que a gente está ouvindo, tudo que você está passando, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Porque
Ele nos amou. O amor de Jesus me faz vencer. O amor dele por mim me faz ser um vencedor em qualquer batalha. Porque estou certo, ou seja, eu tenho a autoridade, igual Moisés. Fique tranquilo que Deus vai dar. Depois de buscar a Deus, Josafá fez o quê? Gente, creia no Senhor Deus, estareis seguros. Creia nos profetas, prosperareis. Você vai ter paz. Quer dizer, quando você está certo, você não tem dúvida, você não tem receio do que fazer. Agora, quando você está no lugar errado, quando você está agindo da forma errada, você fala, mas você fala sem ter certeza que vai acontecer. E é falta de fé isso. Tudo que é feito sem fé é pecado. Por isso que a Bíblia fala, porque eu tenho certeza, eu estou certo, eu afirmo e garanto que muito menos a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o que está acontecendo hoje, nem o que vai vir, nem o porvir, nem o de agora, nem o daqui a pouco, nem muito menos a altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Creia no Senhor e você vai estar seguro. Amém? Você está como Josafá, que não sabe o que fazer? Você recebeu uma direção? Ore sobre a direção agora. Pastor, eu já sei o que eu tenho que fazer como Moisés, então declare o que você sabe. Amém? Mas se posicione. Eu fico preocupado às vezes quando eu falo, vamos orar. Aí as pessoas ficam assim, ó. É tipo, pensamento positivo, pastor. Irmão, pensamento positivo não resolve. Deus quer que você abra a tua boca. Amém? Vamos fazer nossa oração de joelhos? Vamos nos colocar de joelhos perante o Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, me coloco, meu Deus, nesta campanha, a última vez desse mês, que me coloco, meu Pai, de joelhos neste propósito. São milhares e milhares de nomes de pessoas que aqui estão, meu Pai, debaixo dos meus joelhos e dos joelhos desta pessoa que agora clama pela sua família. Meu Deus, eu peço que tudo aquilo que é palavra, que é promessa do Senhor se cumpra, e que estas pessoas, ó Deus, que ainda não conseguiram ver com os olhos físicos, que elas consigam crer dentro do seu coração, porque assim como Paulo disse, eu estou certo que eu vou vencer, eu estou certo que não tem nada que possa impedir a minha vitória, que possa impedir a vitória da minha família, que possa impedir a vitória do Senhor sobre a minha casa. Por isso, meu Deus, nós com um ato de fé, nós colocamos o nosso joelho no chão, como diz a sua palavra, nós nos posicionamos, como toda a família toma o seu santo nome, para que oremos aquele que tem poder para mudar as situações. Pai, nós oramos e determinamos, ó Pai, a saída de toda briga, de toda contenda, todo ódio, toda raiva, toda mácula, toda falta de perdão, meu Deus, que ainda essa pessoa não conseguiu liberar. Jesus, ajuda agora essa pessoa que estava precisando dessa direção, só que nós sabemos que assim como o Pai, o semeador saiu a semear, a palavra que cai ao meio das pedras, ela começa a crescer, mas sai o sol, vem uma ave e leva a semente embora. Pai, não deixa essa palavra ser superficial ao coração de ninguém, mas que fique ecoando, que fique falando aos corações, porque nós sabemos que toda a obra do diabo, que toda a obra de Satanás tem que cair por terra agora, porque o Senhor nos ensinou, crê no Senhor Deus, estaremos seguros. Diga com fé, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está libertando agora o meu marido, eu creio que o Senhor está libertando agora a minha esposa, eu creio que o Senhor está libertando os meus filhos. Fale com fé. Deus, eu creio que o Senhor está libertando agora o meu irmão, libertando minha irmã, o meu pai, a minha mãe, libertando eles da maldição, libertando eles do pecado, libertando eles da mentira, libertando eles da lascívia, da imoralidade, libertando eles do adultério, libertando eles da prostituição, libertando eles, ó Pai, dos vícios, do cigarro, da droga, o vício da pornografia. Oh meu Deus, entra nessa batalha, entra neste poder maravilhoso que tu tens e desfaz o laço de Satanás. Diga bem forte, como disse também Moisés, o inimigo que vocês viram hoje, você não vai ver mais. Esse inimigo cai por terra hoje, esse inimigo tem que sair agora, em nome de Jesus. Demônio, perca suas forças,
perca a sua força sobre a vida dessa pessoa. Você que engana, você que mente, você que trapaceia, nós quebramos o teu laço e dizemos em uma só voz: todo o teu mal, toda a tua obra, tudo que não presta na minha vida, no meu corpo, na minha mente, na minha família, eu exijo todo o mal, todo espírito do medo, todo espírito que faz essa pessoa ser depressiva, angustiada, que faz essa pessoa ser mascarada, que uma hora está de um jeito e de outra hora está de outro jeito, ela é uma pessoa bipolar. Meu Deus, quebra agora esse demônio da ansiedade, desfaz agora, meu Deus, essas vontades de cumprir um prazer, meu Pai, da carne, de fazer a vontade do homem, em nome de Jesus. Todo mal, tudo que não provém de Deus, nós exigimos e dizemos: sai, sai, sai agora, e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Obreira, recolha por favor os pedidos, enquanto todos continuam orando. Continuemos orando, para que eu possa terminar fazendo oração sobre os últimos pedidos que são entregues. Meu Deus, em nome de Jesus, apresente o nome dos seus familiares. A obreira está passando, recolhendo o pedido, e você vai falando: Deus, eu abençoo. Fala o nome de cada um deles. Pai, eu abençoo a Daniele, eu abençoo a Fernanda, a Beatriz, eu abençoo Jesus, eu abençoo o Isaac. Oh meu Deus, abençoa, meu Pai, a família. Ore por cada um deles, fale o nome deles em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o Mauri, a Maria, o Anderson, a Milena. Eu abençoo, meu Deus, a Eliane, a Caroline. Meu Deus, eu abençoo os familiares. Eu abençoo o Valdeciro, o Valdenir, o Edson, o Marco, a Silvana. Meu Deus, eu abençoo a Márcia. Eu abençoo, meu Pai, todos os primos. Eu abençoo os primos de primeiro, segundo e terceiro grau. Meu Deus, alcança o Givaldo, o Edson, alcança, meu Deus, o Cleverson, o Cidevaldo, a Sandra, a Arlete. Alcança eles, Jesus, alcança cada um deles. Vá até cada um deles, Pai, que eles conheçam o poder do Senhor, que eles saibam quem é o Senhor, que eles reconheçam o poder que há somente no Senhor. Jesus, visita cada um deles, visita o Jaime, oh meu Deus, visita o Nelson, a Ivonete, visita o Alisson, a Daiane, oh meu Deus, o Gustavo, o André, o Davi, o Miguel. Jesus, visita eles, visita, meu Pai, visita cada um, visita, meu Pai, os tios, as tias, a avó, o vô, visita o parentesco. Pai, eu abençoo essas famílias, estenda a sua mão para o altar. Pai, eu abençoo estas famílias, Jesus, que agora são apresentadas, meu Deus, estas pessoas que agora unem a fé para batalhar pela família. Pai, abençoe as casas, abençoe aquela pessoa que tem uma perturbação na mente, uma perturbação na alma. Jesus, visita esta pessoa que vive do vício, faça que essa pessoa tenha a alegria da salvação no seu coração, e deixe o pecado, deixe, meu Pai, a imoralidade. Alcance os de perto, alcance os de longe, porque eu creio, Jesus, que os inimigos que até hoje eu vi, eu não verei mais. Pai, assim eu determino a tua bênção, o teu favor sobre teu povo, porque Josué disse: nenhuma só palavra caiu, meu Deus, por terra, todas elas se cumpriram, e também vai se cumprir na minha vida. Diga isso: também vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir tua palavra. A bênção do Senhor se achegará à minha casa, à minha família, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se cremos, dizemos amém, dizemos graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus com fé, com alegria, para a glória de Deus. Amigos de casa, fiquem na bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Irmãos, na semana que vem